Olá a todos, agora vamos começar a aula 01 do curso de Equações Diferenciais Parciais. Essa aula consiste de uma pequena introdução à primeira parte do curso, que são as séries de Fourier. E nessa aula nós vamos discutir o que são os coeficientes, a princípio o que é uma série de Fourier. Para determinar uma série de Fourier, nós calculamos os coeficientes de Fourier. Então nós vamos ver do que se trata isso, os coeficientes de Fourier. Qual é a problemática geral dessa teoria das séries de Fourier, e vamos finalizar com alguns exemplos. Outros resultados teóricos mais importantes nós discutiremos na segunda aula, a partir da segunda aula. Então essa aula visa nos familiarizar com as técnicas, com algumas contas que aparecem nesse contexto das séries de Fourier. Bom, uma série de Fourier é uma série trigonométrica. Então, o que é uma série trigonométrica? É uma série dessa forma que está aqui. Nós temos um primeiro termo, que eu vou escrever como A0 sobre 2, e já nós vamos interpretar esse termo. E depois nós temos uma soma infinita de combinações lineares das funções cosseno e seno, onde cada um desses termos depende do n. Então nós temos um número aqui que depende de n, atrelado ao cosseno de nx, e também um coeficiente bn atrelado ao seno de nx. Deixa eu colocar no modo slides. Ok. Bom, essas séries trigonométricas são necessárias para tratar muitos problemas físicos. Por quê? Porque um outro tipo de série que nós estudamos aí, geralmente nos cursos de talvez cálculo 2 ou no curso de equações diferenciais, são as séries de potências, que são séries dessa forma que estão aqui. Essas séries têm um escopo bastante limitado, porque a função que elas representam, quando essa série converge, o que acontece? Vamos relembrar aqui um pouquinho. Uma série desse tipo sempre possui algo chamado intervalo de convergência. O intervalo de convergência é um intervalo centrado no ponto x0 e de comprimento 2r, né, onde esse r é o raio de convergência. Então, dentro desse intervalo de convergência, a função soma, a função que essa série representa, ela é suave. Ela tem derivadas de todas as ordens. E como é que você calcula essa derivada? Simplesmente derivando termo a termo, como se diz, né? Então, a gente diz que uma série de potências pode ser derivada termo a termo, e também pode ser integrada termo a termo. Mas essa, no momento, é uma outra história. Então, o importante é que essas séries de potências, elas representam apenas funções suaves. E, por outro lado, essas séries trigonométricas, como a gente vai ver, elas representam funções bem mais gerais. Então, a gente vai supor aqui o seguinte, né? Vamos supor que essa série ela converge para todo x nesse intervalo de menos π até π. Portanto, a função que ela representa está bem definida nesse intervalo. E qual é o jogo que a gente vai fazer aqui? A brincadeira é tentar, de alguma forma, determinar esses coeficientes. Então, uma vez que essa expressão toda aqui, toda essa soma represente uma função, quais devem ser os coeficientes A0, os ANs e os BNs? Como a gente vai ver, isso significa representar esses coeficientes em termos da função f e também dos termos cosseno e seno de nx. Bom, aparentemente estou tudo ok aqui com a nossa gravação.
Bom, então como é que nós vamos determinar esses coeficientes? A gente precisa supor algo aqui, algo que não é uma coisa simples de se supor, mas que nós faremos. A gente vai supor que nessa identidade aqui, que nós estamos aqui supondo seja válida em todo x nesse intervalo, nós podemos integrar a série termo a termo. Então, em primeiro lugar, nós podemos integrar aqui os dois lados. Então, a gente joga uma integral aqui desse lado e uma integral do lado direito. E essa integral que a gente joga do lado direito, ela vai então integrar este termo primeiro e depois esse somatório. E quando essa integral chega nesse somatório, ela agora entra no somatório. Então a gente está aqui, como se diz, né, estamos comutando uma integração com uma soma infinita. Isso não é algo trivial, né? Nós sabemos desde o cálculo 1 que a integral de uma soma é a soma das integrais, ok? Ou a integral de um número finito de funções é a respectiva soma das integrais, mas quando se trata de uma soma infinita, as coisas já não são tão simples e nem sempre isso é verdade. E aqui a gente está supondo que podemos fazer isso. Então, uma vez que a gente faça que a gente integre os dois lados e a integral distribua pela soma no lado direito, nós obtemos o que está aqui embaixo, né? Nós temos a integral do primeiro termo. O A0 sobre o 2, que é uma constante, sai da integral. O mesmo para os termos ANs e BNs. E essas integrais que estão aqui, elas são iguais a zero. Essa integral aqui, por exemplo, ela é um seno, e seno de múltiplos de π é igual a zero. E aqui é igual a zero, uma maneira de ver é observar que o seno, se você olhar o gráfico da função seno, é uma função ímpar, portanto o gráfico ele é simétrico em relação à origem, portanto uma integração no intervalo simétrico de menos π até π vai ser zero. A conclusão disso é que essa integral aqui, bom, todos esses termos vão desaparecer e nós vamos então ter apenas esse daqui que é igual a 2π. Portanto, o resultado de integrar ambos os lados da identidade é obter A0 vezes π. Portanto, A0 é 1 sobre π vezes a integral. E, portanto, A0 sobre 2 é a integral de f de menos π até π dividido por 2π. A0 sobre 2 divide por 2 aqui do lado esquerdo. Também vai dividir por 2 do lado direito. Então, o que é a integral de uma função dividida pelo comprimento do intervalo, nesse caso 2π? É o que se chama de valor médio integral. Então, o primeiro termo na representação, nessa suposta representação da função por uma série trigonométrica, é justamente o valor médio. Então, nós temos um primeiro termo aqui que é o valor médio da função e os outros essencialmente irão modular, serão ondas em torno desse valor médio que se ajustarão cada vez mais à função f. Então essa já é uma primeira ideia que deve ficar aí na cabeça de vocês. Para determinar o coeficiente AN, a gente faz o seguinte. Não pergunte por que fazemos isso, né? Não é a hora de perguntar por quê. Essa teoria começou-se a se desenvolver no século XVIII ainda, e em todos esses séculos desde então, né, podemos dizer, já são então 3 séculos, né, já é muito tempo, já houve tempo suficiente para as pessoas que se dedicam ao assunto, os matemáticos, eles tentarem aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Então, verificou-se que essa estratégia aqui funciona, mas ela não tem um porquê, né? Quer dizer, na verdade tem, né? E o porquê são as relações de ortogonalidade entre as funções trigonométricas. Mas muitas vezes você multiplica por algo que não dá certo, aí depois você tem que tentar outro algo, né? Então, não se preocupe muito com isso agora, por que é assim, mas apenas saiba que se é assim é porque isso funciona, tá? E isso se aplica em vários outros contextos da matemática.
né? Se nós ficarmos pensando, mas por que ele fez isso? Por que ele escolheu fazer isso? Da onde ele tirou isso? Porque quando a coisa é apresentada, agora a posteriori, né, já com um avanço de décadas, ou às vezes séculos, né, a coisa já é apresentada como um produto pronto, bonitinho. Mas nem sempre foi assim, né? Muita gente quebrou a cabeça fazendo contas que não funcionaram. É algo parecido com o que acontece com o desenvolvimento tecnológico em geral, né? Hoje você vê o seu smartphone ali bonitinho, funcionando, mas nem sempre foi assim, né? Celulares já foram muito mais grotescos, né? Já houve projetos que não vingaram, né? Então, quando a gente vê a coisa no final do processo, já pronto, às vezes a gente tem a impressão de que sempre foi assim desde o começo, e a gente pergunta, nossa, mas por que ele fez assim? Como é que ele fez aquilo que justamente deu certo, né? De onde ele tirou aquilo? Muitas vezes não é assim. Muitas vezes, na maioria das vezes, eu diria, é tentativa e erro. Então aqui, nós multiplicamos por cosseno de nx, os dois lados. E agora eu vou trocar aqui o índice do somatório, em vez de n, eu vou colocar n, para que esse n aqui ele seja um índice distinguido. Então eu vou ter esse cosseno de nx aqui na frente do A0 sobre 2. Aqui nessa soma eu tenho índices que são iguais a n e diferentes de n. O que é igual a n, eu separo ele. Então eu vou ficar com a n cosseno quadrado de nx. E os demais eu mantenho aqui no somatório. E aqui onde eu tenho os senos, eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque quando eu integrar, já vai zerar. E agora então eu jogo a integral dos dois lados. Quando eu integrar dos dois lados, de menos π a π, esse camarada aqui vai desaparecer. E todos esses aqui também vão desaparecer, porque a integral de um cosseno de mx contra um cosseno de nx, para índices diferentes, é igual a zero. E aqui a integral de senos contra cossenos também são iguais a zero para todos os índices. Ou seja, nós usamos essas chamadas relações de ortogonalidade. Cossenos de mx com cossenos de nx para índices diferentes são iguais a zero, assim como os senos também. E as integrais de seno contra cossenos são iguais a zero para todos os índices. Todos os índices inteiros. Essas identidades vocês irão calculá-las, estabelecê-las, e o roteiro para fazer isso está na lista 1. Então, quando eu integro essa equação aqui dos dois lados, só vai sobrar este termo. Não, só vai sobrar este termo aqui, a n cosseno quadrado de nx. E essa integral, como vocês podem calcular também, ela é igual a π. Uma das maneiras de calcular é você usar a identidade cosseno ao quadrado duas vezes o cosseno cosseno de 2x é duas vezes cosseno ao quadrado do x menos 1. Portanto, o cosseno ao quadrado de x é cosseno de 2x mais 1 por 2. Integrar o cosseno de 2x é bem tranquilo, né? Então essa integral aqui ela é π. Portanto, o an é 1 sobre π. Integral de menos π até π do f vezes o cosseno de nx. E o interessante é que quando você coloca n igual a zero, esse termo aqui, cosseno de nx, fica igual a 1. E nós obtemos a mesma fórmula anterior com coeficiente a zero. Então, essa fórmula descreve todos os coeficientes a n. Para o bn é análogo, só que agora a gente vai multiplicar por seno de nx. E agora nós separaremos o termo correspondente ao n no seno, e
Os demais eu mantenho no somatório e para os cossenos eu não preciso fazer nada, deixo como está. Da mesma maneira, integrando, aqui vai dar zero, aqui vai dar zero, porque lembrando, as integrais de seno contra cosseno são iguais a zero. Aqui também vai dar zero, porque a integral de seno contra seno com índices diferentes também é zero. E portanto vai sobrar só a integral desse termo, que de novo também é igual a π. Portanto eu tenho a fórmula do Bn, 1 sobre π, integral de menos π até π do f, seno de nx dx. Então, resumindo o que temos até agora, a gente pode dizer o seguinte: sempre que nós temos uma série trigonométrica dessa forma, representando uma função num intervalo, e contanto que nós possamos integrar termo a termo, que é uma hipótese bastante ousada, podemos concluir que os coeficientes são dados por essas expressões. O AN é integral de 1 sobre π, da integral de menos π a πf cosseno de nx, e o Bn é 1 sobre π, integral de menos π até π do f seno. Já a gente vai ver alguns exemplos, mas antes vamos discutir um pouco para que possamos chegar logo ao coração da questão, tá? Antes de fazer mais contas. Em primeiro lugar, essas deduções que nós fizemos aqui, elas já foram feitas há 300 anos atrás, ao que tudo indica, pelo matemático suíço Leonhard Euler. E essas contas, elas são válidas quando a gente pode integrar termo a termo a série, e uma condição que garante que nós podemos integrar a série termo a termo é a de convergência uniforme. Tá? Convergência uniforme em x. O que significa convergência uniforme em x? Grosso modo, é que a diferença entre a soma e uma soma parcial da série, ela pode ser controlada, e esse controle ele vale para todo x, ele não depende do ponto x onde você está. Quem quiser uma formulação mais rigorosa dessa noção de convergência uniforme, vocês podem aí consultar o livro de cálculo 2 de vocês, né? Qualquer livro que fale sobre séries de potências, sobre séries de funções em geral, ele vai falar desse conceito de convergência uniforme. Bom, essa situação de convergência uniforme, na verdade, ela é muito restritiva. Tem uma certa... É um conceito importante. Muitas vezes você tem convergência uniforme, mas na maioria das vezes, principalmente nas questões e nas situações práticas de modelagem de situações concretas, a princípio não existe garantia de que você vai ter a convergência uniforme. Então, se as séries de Fourier nascem desde o começo com o propósito de modelar fenômenos do mundo físico, e fenômenos do mundo físico a princípio não tem convergência uniforme, então não há por que você supor convergência uniforme e trabalhar a partir dessa hipótese. Outras dessas deduções aqui são bastante problemáticas. São problemáticas a menos que você mude o seu próprio ponto de vista. Em que sentido? No sentido de que você pode começar com essa série. Você pode... O que é inverter aqui o ponto de vista? Ao invés de eu supor que a série representa a função e que essa soma ela é uniforme, essa convergência ela é uniforme, eu posso fazer o contrário. Eu posso montar a série a partir dessas expressões que nós calculamos. Então, assim, eu tenho uma função f.
Então a gente pode fazer o seguinte: vamos então montar essa série com esses coeficientes ANs e BNs definidos dessa maneira. E então a gente pergunta: será que essa representação é válida? Então, de um lado eu tenho uma função, esqueçam esse sinal de igual aqui a princípio. Então eu tenho uma função e eu tenho essa série com os coeficientes dados pelas expressões aqui que nós calculamos anteriormente, sob a hipótese de convergência uniforme. Então, uma vez que nós podemos montar essa série, será que a representação é válida? Essa questão ela é muito mais produtiva. Então, nesse contexto, esses coeficientes, a n e bn, eles são chamados de coeficientes de Fourier de f. E a série é a série de Fourier de f. Mas nada nos diz, a princípio, que temos convergência. Tá? Muito embora chamemos isso de série de Fourier de f e coeficiente de Fourier de f, mas nada a princípio diz que, de fato, essa série de Fourier de f convergirá para f. Nós veremos que converge sobre hipóteses não muito menos restritivas do que convergência uniforme. Bom, então para formar a série de Fourier, nós então começamos com uma função integrável no intervalo. E essas expressões aqui mostram que isso é tudo o que se precisa para definir os coeficientes de Fourier. Basta que a função seja integrável no intervalo menos π a π. Então, no primeiro momento, é razoável esperar que a série de Fourier de f convirja para f. Mas isso nem sempre é verdade e existem funções contínuas cujas séries de Fourier divergem em um ou mais pontos. Por essa razão, muitos autores usam, na verdade, essa notação com um tio aqui. Para dizer o quê? Para dizer que esta série trigonométrica, com coeficientes dados por essas expressões, isso é a série de Fourier de f, mas que não necessariamente essa série converge e representa a função originalmente. Então, muitos autores usam essa notação, mas aqui nós não faremos isso. Não faremos porque, eventualmente, provaremos um teorema. Como aqui vamos trabalhar com funções bem comportadas, num certo sentido, no sentido que ficará claro mais adiante, para funções bem comportadas o suficiente para que a série de Fourier da função represente a função, então a gente não vai usar essa notação, nós vamos manter o igual. E, embora por enquanto isso seja só um ato de boa fé. Por outro lado, assim como a série de Fourier de uma função pode não convergir para a função, é possível que uma série trigonométrica convirja, mas ela não seja uma série de Fourier. Então é possível que uma série trigonométrica desse tipo convirja, mas ela não seja uma série de Fourier no sentido de que esses coeficientes eles não são dados por essas fórmulas. Isso significa que a série converge, mas ela não é uma série de Fourier, porque uma série de Fourier de uma função é uma série trigonométrica onde os coeficientes são dados por essas expressões que nós calculamos. Bom, todos esses problemas, quais problemas? O problema de que uma série de Fourier de uma função não necessariamente representa a função e que uma série trigonométrica, ainda que convergente, não seja a série de Fourier da função que ela representa, e que ela inclusive representa, todos esses são problemas que fazem com que a teoria da série de Fourier seja uma teoria profunda e não trivial. E é isso que faz com que ela tenha sido e continua
sendo uma área de pesquisa na matemática, uma área de grande relevância na pesquisa matemática. E tão relevante é que até mesmo o grande problema da teoria, que é determinar condições necessárias e suficientes que garantam que uma série de Fourier de uma função converge para a função, isso ainda é um problema em aberto. Existem resultados, claro, que dizem existem resultados que fornecem condições suficientes, ou seja, se tal e tal condição vale, então a série de Fourier converge. E existem resultados com condições necessárias, ou seja, se essa série aqui de Fourier converge, então tais e tais condições na função são necessariamente, têm de ser necessariamente válidas. Mas não existe até o momento um resultado que diga, olha, a série de Fourier converge sem somente se a função tem tais e tais propriedades. Isso ainda é um problema em aberto. Bom, com isso, tendo entendido aí a principal proposta e a principal problemática da teoria, vamos agora começar a fazer algumas contas. Então, o primeiro exemplo é achar a série de Fourier da função f de x igual a x no intervalo de menos π a π. Então, a primeira coisa, nós calculamos o coeficiente a zero, 1 sobre π vezes a integral da função no intervalo de menos π a π. Então, essa integral aqui é x² sobre 2 de menos π a π, e fazendo essa conta vai dar zero. Para determinar o coeficiente a n, a gente faz uma integração por partes. Então, pela fórmula do coeficiente a n, que é a integral de 1 sobre π, 1 sobre π vezes a integral de menos π até π da função, que aqui é x, vezes cosseno de nx. Então, isso aqui é uma integral de uv', então isso é uv, a variação no intervalo, menos a integral de u'v. Então, se u é x, u' é 1, e se v' é cosseno de nx, então o v é seno de nx sobre n. E esse pedaço aqui, então, vai dar zero, porque não, aqui vai dar zero, né? E aqui também, porque é também uma função ímpar, né? Mas você pode calcular ainda explicitamente, e ainda assim vai dar zero. Então, os coeficientes a n são todos iguais a zero. Por que é interessante, ainda que a fórmula, como eu mencionei anteriormente, ainda que a fórmula do coeficiente a n, quando você coloca n igual a zero, forneça a expressão do a zero que nós encontramos antes, é interessante separar os casos, porque muitas vezes quando você vai fazer as contas, para você calcular as integrais, aparece um n embaixo. E isso não pode... Você não pode fazer isso se o n for igual a zero. Então é sempre interessante calcular o termo a zero separadamente. Para os coeficientes bn são a mesma coisa, a gente vai fazer uma integração por partes. Aqui é a integral de uv', isso é uv, a variação de uv no intervalo, menos a integral de u'v. Aqui. Então, se v' é seno de nx, então o v é menos cosseno de nx sobre n. Então, menos com menos vai ficar esse mais aqui. Agora, esse termo vai dar zero, porque cosseno de nπ e cosseno de menos nπ é a mesma coisa. E agora
cosseno de NP, não, minto, não vai zerar porque tem esse x aqui na frente, né? O que vai zerar é esse pedaço aqui, porque a integral do cosseno vai dar seno, então no intervalo vai dar zero. Mas aqui não, aqui tem esse x aqui que vai impedir que os termos se cancelem. Então vai ficar menos π menos π. Então vai dar duas vezes isso daqui com x no lugar de π, né, que é justamente esse termo que está aqui. E agora a gente faz um truque que a gente usa bastante aqui, que é o seguinte: o cosseno de nπ é menos 1 elevado a n. Porque o cosseno de π, do 3π, do 5π é sempre menos 1. E o cosseno de 2π, de 4π, de 6π é sempre 1. Então é menos 1 elevado a n. Se n é ímpar dá menos 1, se n é par dá mais 1. E juntando com esse menos que está aqui, tem mais um fator ainda, menos 1. Por isso que vai dar menos 1 elevado a n mais 1. E agora a gente pega essas expressões, começamos a fazer n igual a 1. Então quando n é igual a 1 vai dar 2 e menos 1 ao quadrado vai dar 1. Então é 2 seno de x. Então esse 2 aqui, na verdade, a gente já pode colocar ele aqui na frente. E agora vamos colocar esse menos 1 elevado a n mais 1 sobre n na frente dos senos. Então quando n for... esse n aqui está atrelado ao seno de nx. Então por isso que aparece ele aqui. Sempre que aparece um n aqui, aparece um n aqui embaixo. E os menos vão alternando. Então começa com positivo, negativo, positivo, negativo. Então essa aqui é a representação do x, que veremos mais à frente é válida no intervalo de menos π a π. Mas por enquanto esse sinal de igualdade é só um ato de boa fé, porque ainda nós não sabemos por que essa convergência ela é válida. Mas eu posso adiantar que ela é porque o x é uma função suave por partes, com número finito de máximos e mínimos, etc, etc. É uma função bem comportada. Bom, aqui é uma breve descrição do que está acontecendo aqui de fato. Nós temos uma reta aqui no intervalo, apenas na parte positiva, né? Essa reta é a função original, é a função x, né? Aqui numerados de 1 a 6 nós temos o seno de x. Depois com o número 2 aqui é o seno de 2x. Depois com o 3 aqui é o seno de 3x. Essa aqui, né? Seno de 3x. O seno de 4x. Então, repare que aqui nós temos, vai aumentando aqui 2x, 3x. E o efeito disso é fazer as curvas ficarem cada vez mais comprimidas. E você ainda tem um número aqui embaixo que faz com que o termo todo, a amplitude vá diminuindo. Então você vê que o 1 vai até lá em cima, depois o 2 já diminui, a amplitude vem para a metade, depois o 3 a amplitude cai para 1/3, depois o 4 cai para 1/4, e assim sucessivamente. E agora, esses são os 6 primeiros termos da série. Então você vai somar esses camaradas, né? Então se você somar os 4 primeiros, você obtém essa reta que está aqui, onde está escrito 4 termos. Quando você soma 6 termos, aí você já começa a ficar mais próximo ainda. E com 10 termos, não aparece aqui as curvas correspondentes ao 10º termo, mas quando você soma 10 termos, você chega ainda mais perto da função x. Mais perto entre aspas, porque aqui, próximo desses pontos aqui das extremidades, acontece uma coisa chamada fenômeno de Gibbs.
onde você tem uma oscilação aqui que não tem, você não melhora essa oscilação de jeito nenhum. Mas no restante do intervalo você vai se aproximando cada vez mais da função. Bom, então aqui a gente esboçou um período. E o que acontece fora desse intervalo aqui? A função originalmente ela está definida no intervalo de menos π até π. Então ela se estende. Essa reta aí, f de x igual a x, ela se estende aqui fora desse intervalo. No entanto, os senos e cossenos, então, aqui você tem uma função que é uma reta. E aqui você tem funções trigonométricas que são, acho que vocês já conhecem esse conceito, já são periódicas. Então, fora do intervalo de menos π a π, o que essa soma aqui representa, ela vai se mantendo, ela vai se repetindo periodicamente. Então, para a gente discutir, a gente precisa justamente falar dessa noção de periodicidade. A definição formal é essa: uma função f é periódica se existe um número p, tal que f de x mais p igual a f de x para todo x. Esse número p é chamado de período. Qualquer número p que tem essa propriedade é chamado de período. Muitas vezes chamamos de período o menor número p com essa propriedade, mas aqui vai ser conveniente a gente relaxar essa terminologia. Então, o seno, por exemplo, ele tem período 2π, 4π, 6π, né? Em geral múltiplos inteiros de 2π. Muito embora o menor deles seja o 2π. Né? Então, a cada intervalo de comprimento 2π, o gráfico do seno ele se repete. Né? E o seno de nx, em que pontos ele começa a se repetir? Quando esse nx for igual aos múltiplos de 2π. Então os períodos do seno é 2k π sobre n. E claro, é interessante que a gente olhar o menor deles, que é quando você pega k igual a 1. Então é 2π sobre n. E é por isso que quando você vai aqui passando do seno de x para o seno de 2x para o seno de 3x, as curvas elas vão comprimindo e você vai tendo mais ondulações. Por quê? Porque o período delas vai diminuindo. Por exemplo, essa 3 aqui, ó. Vamos acompanhar ela aqui, ó. O período dela é aqui, ó. É aqui. A partir daqui, essa onda aqui, ela começa a se repetir. Isso aqui é justamente 2π sobre 3. Né? Para o 5, tem mais ondas ainda. Então o período dele aqui agora já é menor. Já vem até aqui. 2π sobre 5. Né? Portanto, o seno de x tem esses períodos, como eu já disse, 2π, 4π, 6π, 8π. O seno de 2x tem períodos π, 2π, 3π, 4π, etc. E assim sucessivamente. Portanto, 2π é um período para cada um dos termos dessa série. Esse termo aqui tem um período menor, esse aqui tem um período menor ainda, mas o 2π é um período comum a todos eles. Portanto, a soma dessa série, ou seja, a função que essa série representa, para além do intervalo original, de menos π a π, é uma função periódica de período 2π. Portanto, qual é o gráfico da função representada pela soma da série? No intervalo original é a função original, é a função f de x igual a x. Mas fora desse intervalo, então assim, a função original é o gráfico
f de x igual a x, que é essa reta aqui que ela se prolonga indefinidamente. No entanto, a série trigonométrica, a série de Fourier da função x, restrita a esse intervalo, ela se estende periodicamente fora desse intervalo. Então, esse padrão aqui, que é o que a série representa nesse intervalo, ele se repete fora desse intervalo de maneira periódica. E essa repetição aqui, esse gráfico que a gente obtém, colando esse pedaço aqui nos demais intervalos, é justamente o gráfico da função representada pela série trigonométrica. Então, no intervalo original, essa série representa a função x. Mas fora desse intervalo, essa série aqui representa a extensão periódica da função x. Tá? Então, no intervalo de menos π a π, a série representa a função, e fora dos intervalos, a série representa a extensão periódica dessa função f de x igual a x nesse intervalo de menos π a π. Bom. E o que acontece nesses múltiplos ímpares de π? Se você jogar esses pontos aqui, os múltiplos ímpares de π, sempre vai dar zero. Portanto, a série toda dá zero nesses pontos. E vocês reparem que esse zero aqui, ó, ele é justamente a média desse valor aqui, que é o π, é o valor π aqui em cima, e o menos π aqui embaixo. Né? Isso é uma coisa que acontece em geral, por mais surpreendente que isso possa ser. Nas extremidades, a soma é justamente o valor médio entre esses limites laterais aqui. Mais um exemplo agora, achar a série de Fourier da função g. Então aqui é a mesma coisa, a gente faz aquelas contas, né? Eu não vou fazer muitos detalhes. O A0 vai dar π, os ANs vão dar 0 e os BNs vão dar essas expressões aqui, 0 e 2n. Então quando a gente monta a série, a gente obtém essa série que está aqui. Geometricamente, então aqui nós de novo temos uma representação gráfica aqui das aproximações. As quatro primeiras somas parciais, né? Aqui nós temos o π sobre 2 mais 2 seno x inicialmente aqui. Repare o valor médio da função, porque aqui é o zero, né? Aqui é o zero e aqui é o π. Então aqui é o π sobre 2, que é justamente o valor médio da função. E o mais interessante agora é justamente a questão da periodicidade da função representada pela soma da série. Ó, aqui nós temos de menos π até π justamente o gráfico da função original, exceto nesses pontos aqui, que são os pontos de descontinuidade. Nesses pontos aqui, a soma da série é justamente a média entre os limites laterais do ponto. Então aqui nós temos o período original, e fora desse intervalo original, a série representa a extensão periódica dessa função que está aqui. Então esse pedaço aqui, a gente cola esse pedaço fora dos intervalos e o padrão se repete indefinidamente. Um outro exemplo que eu vou deixar aí para vocês, onde aqui nós agora aparece a ideia de linearidade, né? Essa função h, que é menos π sobre 2,
para x entre menos π e 0 e π sobre 2 para x entre 0 e π, ela é justamente a anterior à função g menos π sobre 2. Então, se eu subtrair menos π sobre 2 aqui, então vai ficar menos π sobre 2 e aqui vai ficar π sobre 2. Então, a série de Fourier da H é justamente a série de Fourier da G menos o π sobre 2. Ou seja, é só pegar essa série de Fourier aqui da G e tirar o primeiro termo. E o gráfico é só você descer π sobre 2. Então, você tinha um gráfico da G aqui, e você pega tudo isso e desce π sobre 2. O procedimento no último exemplo se baseia na linearidade das operações de formação dos coeficientes de Fourier, ou seja, os coeficientes de Fourier de uma soma são iguais às respectivas somas dos coeficientes de Fourier de f e g. Isso segue de imediato das fórmulas para os coeficientes a n e bn. O que isso quer dizer? Vamos voltar lá nos coeficientes. Aqui, por exemplo, se eu coloco f mais g aqui, então isso vai ficar f de x cosseno de nx mais g de x cosseno de nx. A integral dessa soma é a soma das integrais. Portanto, os coeficientes de Fourier de uma soma é a soma dos coeficientes de Fourier. Portanto, a série de Fourier de uma soma é a soma das séries de Fourier de cada uma das funções. E é o que eu escrevo aqui, ó. Na prática, isso significa que duas séries de Fourier podem ser somadas termo a termo. E o mesmo se aplica a um múltiplo, se f onde c é uma constante. E um exemplo de tudo isso, vamos agora pegar essa função f de x. E se nós repararmos, essa função ela é justamente a função h anterior menos meio da f. Quem é f? É a função x no intervalo de menos π a π. Então a série de Fourier da f é a série de Fourier da h, que é a que a gente acabou de achar, menos meio da série de Fourier da f. A série de Fourier da f era duas vezes tudo isso. Então aqui agora a gente pode também, num certo ato de boa fé, subtrair os termos, porque a gente está aqui uma soma infinita, menos uma soma infinita, e a gente pode então juntar os termos, né? Isso também é um ato de boa fé. Bom, isso então aqui nós temos o gráfico da f no intervalo original de menos π até π, né, esse pedacinho aqui, e estendendo, fazendo a extensão periódica disto, o gráfico que resulta dessa extensão periódica é justamente a função que a série representa. Bom, isso é tudo por hoje. Para mais informações tem o texto, né, lá no campus virtual. O texto, ele creio que tem mais detalhes, mais informações, muito embora seja essencialmente o que apareceu aqui nos slides. E lá no texto também tem os exercícios, que é de suma importância que vocês façam. Ok? Ficamos por aqui então e até a próxima aula.